Não tem? O silêncio vai levar os lugares para a gente prestar atenção. No áudio de hoje nós iremos falar sobre religiões primitivas. Religião é uma palavra de origem latina, vem do latim, e de religare, significa religar. Religar o quê? Ligar de novo o quê? O ser humano com a divindade, ou as divindades. Em praticamente todas as religiões há, no princípio, nos primórdios, uma espécie de pecado cometido pelos seres humanos que os separa dos deuses. A religião tem essa função de religar. Uma das religiões mais primitivas, uma das crenças mais primitivas que existem, é o xamanismo. A crença no poder do xamã. O xamã é um líder espiritual de tribos primitivas, e esse líder espiritual teria o poder de entrar em contato com os espíritos da natureza. E através desse contato com os espíritos, ele conseguia favores desses espíritos. Os espíritos faziam com que a colheita fosse boa, com que a caça, a pesca, a coleta de frutos, tudo ocorresse em abundância para garantir o sustento da tribo. E também acreditavam que esses espíritos da natureza, esses espíritos do universo, os espíritos ancestrais, poderiam comunicar, fazer previsões, trazer mensagens, cura para a tribo. O xamã, dentro da nossa cultura aqui brasileira, principalmente dos povos indígenas, seria uma espécie de pajé desses povos. Né? O pajé é uma espécie de xamã. Ele teria esse poder de se comunicar com os espíritos. Pode ser os espíritos da natureza, pode ser os espíritos ancestrais. Então, em algumas culturas árticas, acredita-se que os animais têm espíritos guardiões que os protegem. Uma bebida alucinógena que eles tomam, e aí ele fica ali no estado de alterado de consciência, ou pode ser uma auto-hipnose, um processo mental que leva a hipnose a ele entrar nesse estado alterado de consciência, onde ele vai fazer essa viagem para se comunicar. Essa viagem pode ser ir para o céu para conversar, para se comunicar com os seus superiores, ou ir para o mar, nas profundezas, descobrir também aquilo que habita o mais profundo do ser humano. Então tem espíritos guardiões que protegem e garantem seu bem-estar. Então os xamãs têm o poder de negociar com esses espíritos em nome dos seres humanos. Eles vão nesses rituais com alucinógeno, ou então com tambores ali, músicas que propiciam um estado de sugestão e hipnose. Eles acabam nesse transe se comunicando com esses seres espirituais, né? E solicitam a liberação de animais do mundo espiritual para o mundo físico, com propósitos de caça e de pesca. Então, muitas vezes essa comunicação se dá para poder fazer com que os espíritos garantam a abundância na caça, na pesca, na coleta, para que assim a tribo tenha o seu mínimo, os seus meios de subsistência garantidos. Né? Então, nessas viagens do xamã em transe, ele pode ir para o céu, pode ir para o fundo do mar, sempre em busca da comunicação com esses espíritos da natureza, espíritos que vão trazer ou mensagens ou favores, ou cura também, pode ser cura. Então tudo vem de Nulia Yuk, comida e roupas. Então tudo vem dos espíritos. A comida, as roupas, o azar na caça, na pesca, a fome, as necessidades, ou a abundância ou a falta de caribuca, comida, de foca, de carne, de cultura de baleia. Então tudo vem desses espíritos para a crença do xamanismo, né? Então, o xamã vai conseguir esses favores dos espíritos à medida que ele também atende às necessidades daquilo que os espíritos requerem da tribo ou dele mesmo, como um intermediador. Né? Alguns inuites de Joharaven, no norte do Canadá, eles não tiveram a conhecer os xamãs. Ainda tem culturas hoje que acreditam e que mantêm esses rituais xamânicos, os xamãs atribuindo, por exemplo, uma relação especial com a natureza e com os espíritos que a controlam. Né? Nós temos um caso que é a misteriosa iluminação xamânica de Al. Al é um xamã, que foi adaptado através do Knut Rasmussen. Ele fez uma coletânea de relatos
de xamanismo, de crenças xamânicas. Ele passa muitos anos aí documentando a cultura dos povos árticos durante as suas jornadas de exploração. E um dos relatos foi sobre essa iluminação xamânica de algo. Como é que um xamã se descobria enquanto xamã? De repente ele se sentia chamado e ele se isolava. Nesse processo de isolamento ali, ele ia sentindo a sua vocação. Seria algo como um médium hoje, ou as pessoas. Nós temos regiões do Brasil que têm práticas similares, de uma outra maneira. Tem o pajé, os povos indígenas, mas tem o médium do espiritismo kardecista, ou tem dentro da Umbanda, aquelas pessoas que recebem os espíritos, os orixás ou as entidades. Então, é mais ou menos isso que acontece com o xamã. Ele vai sentindo esse chamado, e nesse chamado ele vai percebendo esse contato com os espíritos, até que ele atinge a iluminação, quando ele percebe que ele é de fato um médico, um mediador entre os espíritos e os seres humanos. Quando ele se isola, esse processo de isolamento ali, ele vai discernindo a sua vocação, o seu chamado para poder praticar ou se tornar um xamã, esse líder espiritual dessas religiões xamânicas. Então esse é um pouquinho do xamanismo, dessas crenças primitivas aí, que ainda existem hoje em algumas culturas, como nós vimos aqui lá no norte do Canadá, no Ártico, os Inuits, eles praticam esse tipo de ritual. São grupos étnicos similares aos esquimós. Compreenderam o conteúdo de hoje, pessoal? Amém. Tranquilo? Orado? Então, por hoje.